Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Um escritor popular, mas de grande espiritualidade e de senso profundo de indagação das coisas profundas da alma, escreve com muita seriedade uma ilustrativa sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali escreve: mediante a indiferença dos homens, e às vezes até da indiferença dos homens da igreja, Cristo ansiou pelo Calvário. Quer dizer, o Calvário era mais suportável que a nossa indiferença diante da cruz. A nossa indiferença diante da cruz é algo totalmente deplorável, seja de onde vier. Meus irmãos, eu convido agora a olharmos para a cruz e contemplarmos aqueles dois homens que estão ladeando a cruz de nosso Senhor. Este é o foco a que trago a esta meditação desta Sexta-feira Santa. De certa forma, evidentes são também dois homens que sofrem em graus diferentes de sofrimento. Dor, ansiedade, angústia, tristeza, sofrimento, tudo isso deixa a alma inquieta. Do lado de Cristo foram crucificados, como sabemos, dois homens que nós chamamos de ladrões. Na verdade, eram homens rebeldes. Não podemos esquecer que neste tempo os judeus viviam sob o poder de Roma e muitos deles eram zelotas, inimigos do governo romano. Assim sendo, rebeldes foram colocados também a pagar o suplício da cruz. Homens fora da lei. Pilatos mandou crucificá-los para servir de exemplo. Ambos foram colocados do lado de Cristo. Sofrem a mesma pena. A crucifixão era uma forma de punição tão cruel que Cícero disse esperar que nenhum romano chegasse a assistir a uma tamanha crueldade que era a crucifixão. E estes dois estão do lado de Cristo, passando pelo tormento da cruz. Evidente, em graus diferentes, pela motivação a que o levaram ao alto do Calvário. Ambos praguejaram e blasfemaram. A princípio, não havia nenhuma diferença entre eles. Se nós olharmos para a cruz de forma firme, se nós olharmos para a cruz, vamos identificar a diferença imediata. Mas quem não consegue contemplar a cruz e quem não tem possibilidade de contemplar a cruz como nós contemplamos, vai perceber que os três estão em pé de igualdade, o que não é verdade. O primeiro, o que está à esquerda de Cristo, nosso Senhor, representador daqueles que dizem: livre-me disto, tira-me desse sofrimento. Já o da direita diz: eu aceito, eu acredito.
O da esquerda, que nós chamamos mau ladrão, virou a cabeça até onde lhe era possível e disse a Nosso Senhor: se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva-nos também. Ele achava que Cristo era apenas um curador, que ele só sabia curar. Vocês sabem que muitos hoje em dia também acreditam nisso. Acreditam que esta é a essência do cristianismo, a cura. É claro que o Nosso Senhor cura, mas não sempre. Nem haverá uma cura completa até que o cosmos seja regenerado. Nosso Senhor não curou Lázaro, permitiu que ele morresse. Depois o ressuscitou, como sabemos. Ele não libertou João Batista da prisão, ele orou. A cura não é a razão fundamental da sua vinda no meio dos homens. Esta cura de eliminar a dor de uma forma mágica, como às vezes nós somos tentados a pensar. E isso pode nos espantar, no entanto, era só isso que os rebeldes, ou que o rebelde da esquerda, o mau ladrão, queria de Jesus: ser curado, ser libertado daquele suplício a que ele também passava. Ele não pensou no pecado, ele não conseguiu refletir sobre o seu pecado. Se fosse um homem rico, podíamos dizer que ele teria gasto muito dinheiro para decifrar sua condição de rebelde, de ladrão. Mas o que aparece na cruz, o que nos deixa perceber, é que a última coisa, ou nem isso mesmo passou por si, passou na sua mente, foi a sua condição de pecador. Mas aqui no Calvário, percebemos que a ideia do pecado que não lhe ocorreu é o que falta, muitas vezes, diante do sofrimento humano. Para se livrar da cruz, ele era capaz de fazer negócios até desonestos, a roubar, a descumprir a lei. Ele queria livrar-se do tormento a que passava. A maioria de nós, meus irmãos, não pensa no pecado, nem mesmo durante a doença. Isso é fato. Às vezes, quando nós estamos passando por algum sofrimento, por algum calvário da nossa vida, poucas vezes, ou quase nunca, nós pensamos na nossa condição de pecador como devíamos pensar. Quando visitamos um hospital ou uma família angustiada pela dor, me admiro muito de tanta dor, às vezes desperdiçada. Dor que não é oferecida porque não se tem a quem amar. Sim, meus irmãos, às vezes nós desperdiçamos a dor. Repito, dor que não se é oferecida, dor que não é oferecida porque não se tem a quem amar. O amor não vai eliminar a dor, nós o sabemos. Sabemos bem disto. Mas terá algum alívio e algo novo, que é a esperança, segundo a quem nós dirigimos esse amor. Dependendo de quem é dirigido o nosso amor, aí vamos encontrar o grau da nossa esperança,
o grau do conforto interior. Evidente, estamos falando do amor divino, do amor dirigido a Deus. Quando alguém não tem a quem amar, acaba praguejando e blasfemando, como fez o rebelde da esquerda que está crucificado com Cristo no alto do Calvário. Já o outro rebelde, que nós chamamos de bom ladrão, crucificado à sua direita, ele teve o coração transformado. Talvez foi quando viu Nossa Senhora ao pé da cruz, ou a palavra do Senhor concedendo perdão aos pecadores. Mas o que quer que tenha sido a fagulha de coisa boa que havia em seu coração, ficou inflamada. Inflamou-se toda e ele gritou para o companheiro que estava à esquerda de Cristo: nós estamos sofrendo por causa dos nossos pecados. Este homem não fez pecado nenhum. Então, a fé o imundou e fez soltar aquela palavra tão admirável: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Imaginem um reino sem diadema real. O dono deste reino tinha uma coroa de espinhos, o seu cetro eram os pregos que varavam suas mãos, o seu trono, a cruz. Mas o bom ladrão, este rebelde da direita, exclamou: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Como eu dizia, ele foi inflamado por aquilo que ele viu, ou a própria presença da Virgem Maria aos pés da cruz, ou a palavra de Cristo perdoando os pecadores. Mas ele tinha essa fé. E o Senhor lhe respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Foi um dos primeiros companheiros de Cristo, por assim dizer, no paraíso, no reino dos céus. O rebelde que estava à sua direita, este bom ladrão, nos deixa essa grande lição de dor. Que a nossa dor muitas vezes é imerecida. Pelo menos é o que achamos. Mas para sermos honestos, se examinarmos o nosso coração, há muitos sofrimentos que diríamos não deveriam ter acontecido na nossa vida. E quando olhamos o nosso passado, quando olhamos a nossa história, quando olhamos esses sofrimentos que passaram na nossa vida, sabemos muito bem que nós nunca recebemos a punição que nós devíamos ter realmente recebido por ter cometido esses pecados. Deus tem sido misericordioso constantemente conosco. A misericórdia de Deus é de fato o ponto central de Deus na cruz para com o homem. A salvação, a redenção, ela não acontece sem este ato da misericórdia. Deus nunca nos impôs uma provação à altura das nossas faltas. Deus nunca nos impõe uma provação à altura das nossas faltas. Deus nos fala de várias formas. Ele nos comunica de várias maneiras na nossa vida diária. Deus sussurra-nos em nossos prazeres, Deus fala à nossa consciência
Deus grita na hora da nossa dor. A dor é o megafone, diríamos assim, o megafone de Deus. A dor é o alto-falante dos céus. Ao contrário das ondulações que se formam na água quando nós jogamos uma pedra na água, as ondas causadas pela dor, ao invés de se afastarem do ponto central, para as praias, para as margens, vão se estreitando cada vez mais até chegarem ao seu centro. Isso é o que causa a dor no homem. E quando então, por assim dizer, no centro, vamos encontrar nós e Deus. Eis que causa o sofrimento na vida do homem. Ele causa as ondas que nos trazem ao interior da nossa existência para possibilitar o nosso encontro com Deus, na nossa intimidade, nós e Deus. Nesse momento, a pessoa vê a sós com Deus. É isso que acontece quando sofremos olhando para a cruz. O ladrão à direita de Cristo, na hora do seu suplício, na hora do seu sofrimento, percebeu isso. Quando olhamos o mau ladrão, parece que ele exige de Deus só a cura de si. E quanto antes, parece que ele quer a cura de libertar-se daquela dor para sair do Calvário livre, sem perceber, sem poder meditar no aspecto do sofrimento causado pelo pecado. Meus irmãos, Deus olha para nós e nós olhamos para Deus. Deus não cessa de olhar para nós. Se na cruz pensamos que Deus fechou os olhos, nós nos enganamos. Quando o sofrimento bate à nossa porta, Deus paira o olhar sobre nós. E se nós o conduzimos à luz do mistério desta cruz de Cristo, a nossa postura não será uma postura semelhante à postura do mau ladrão. Nós sabemos que Cristo na cruz é o ponto central da redenção do homem. Era preciso que Deus encarnado, Deus homem, assumisse toda a condição de pecador, de escravo do homem, para libertar o homem. Já falávamos isso um pouco ontem no sermão do lava-pés. E agora nós temos concretizado na cruz esta entrega absoluta de Cristo para salvar a humanidade. Meus irmãos, a cruz é o tesouro da nossa fé. A cruz é o tesouro da nossa religião. Nesta tarde santa, nesta noite de sexta-feira da Paixão, nesse momento ímpar que estamos vivendo da nossa história neste ano de 2020, nós somos chamados a focalizar o nosso olhar para a cruz, mesmo que não tenhamos na hora resposta. Deixemos, meus irmãos, que o silêncio fale mais alto dentro de nós e dê espaço para que a voz de Deus se pronuncie no íntimo de cada um de nós. A cruz é o alarme mais alto de Deus no coração do homem para manifestar o seu amor e para se manifestar como Salvador e Redentor. Não nos portemos como o mau ladrão,
mas nos portemos como aquele malfeitor que, olhando para Cristo e deixando-se comover pelo quadro que está à sua volta, clama como um gesto de fé. Ele crê na misericórdia e na força de Deus, e ali, passando pelo mesmo suplício da cruz, ele sabe da condição de pecador e do encontro da misericórdia de Deus que vem em seu favor. Meus irmãos, nesta Sexta-feira Santa, permitamos que a misericórdia da cruz, que o sangue derramado da cruz, desça e venha até nós. Este sangue da cruz, essa misericórdia vinda da cruz, que possibilita-nos encontrar a bondade de Deus dirigida ao homem. Só a cruz é capaz de desvendar todo o mistério da encarnação. Só a cruz é capaz de nos explicar, enquanto que possível, o porquê Deus se encarnou, o porquê Deus veio habitar no meio de nós. Meus irmãos caríssimos, Sexta-feira Santa, silêncio e adoração à cruz. Cristo quer falar a nós. Permitamos que a sua palavra invada o nosso coração e demos espaço para que em nós Deus possa agir, para que a nossa vida seja transformada, como naquele momento do alto da cruz foi transformada a vida do bom ladrão. Cristo nos redimiu e nós o adoramos pela sua redenção. Nós vos adoramos, ó Cristo, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós os adoramos, ó Cristo, porque pela vossa santa cruz libertastes o mundo do pecado. Nós os adoramos, ó Cristo, porque pela vossa santa cruz devolveste a liberdade verdadeira à sua criatura. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.